o apóstolo São Paulo está escrevendo as cartas aos filipenses e ele estava preso em Roma. A ideia de Paulo era, a ideia dele era evangelizar o mundo, viajando de um canto para o outro, né? Tranquilo, pegava um navio, saltava ali, pegava a palavra, ia para outro lugar, pegava a palavra, mas ele foi tão perseguido, que a gente não entende como Deus trabalha. Mas você precisa entender que Deus trabalha. Como? Não precisa entender como. Você só precisa saber que Deus trabalha. Paulo foi um dos homens que mais sofreu por causa do Evangelho. 5 quarentenas de chibatada menos 1. 3 naufrágios. Picado de copa. Prisioneiro. Que isso? As costas arrebentadas. Meia-noite clamando ao Senhor. Mas você e eu não sabemos como que Deus trabalha. Paulo foi para aquela prisão em Roma. Tinha um propósito específico de Deus para ele estar naquele lugar. O lugar intransponível para o Evangelho. Um lugar que quem comandava ali era Nero. E Nero era um cara bom. Ele só matou sua mãe. Só isso. Nero era um cara bem assim, de um caráter refinado. Matou a primeira esposa. Um cara bom. Depois ele matou a segunda, grávida, a chute. Era um negócio assim. Esse era o Nero. Incendiou Roma. Aí botou a culpa nos cristãos. E pegavam os cristãos e judiavam os cristãos em praça pública. Por que eu estou falando de Nero? E eu falei de César. César era como que eu vou chamar? Era um nome, ele era o César, era o imperador César, mas ele tinha o nome dele. Tá? Tinha o Caio, Júlio César, tinha Otávio Augusto, tinha o Tibério César, tinha o Vespasiano. Esse Vespasiano também era gente boa demais. Tudo era César. Eram uns 120 César, mais ou menos, mas tem uns 12 aqui que se destacam. Esse Vespasiano foi o que mandou construir o Coliseu, a gente boa. O Coliseu ali que era exterminador de cristãos, botava as bestas feras ali, os cristãos eram consumidos ali naquele lugar, aos olhos de uma grande plateia. E Nero incendiou Roma, era um dos Césares. Ele incendiou Roma e botou culpa nos cristãos. Os cristãos eram incendiados em praça pública, eram exterminados pelas mesmas feras. Como chegar nesse lugar para pregar a palavra? Como chegar nesse lugar para pregar a palavra? Aí lá foi Paulo, prisioneiro para aquele lugar, amarrado, aprisionado. Ele teve 2 prisões de Roma. Uma numa casa onde ele ficou ali amarrado, tá? E outra foi a prisão numa masmorra, num lugar de, alguns pregadores dizem que é fábrica de tuberculoso, porque ele ficava ali dentro, era tudo úmido, tá? E ficava aquele negócio dele muito, aquele mau cheiro terrível, tá? E muitas das vezes não tinha nem lugar nem encostar ali, lugar de fábrica de tuberculoso. Mas Paulo ali sempre na fé. E dizem os
estudiosos que foi ali que ele escreveu a segunda carta aos Timóteos. Dizem que foi ali que ele escreveu a segunda carta a Timóteo, que ele falou: todo mundo me abandonou, todo mundo. Falou para Timóteo: procura meter comigo depressa, procura ter comigo depressa. Deus me abandonou, amando o presente século. Tito, foi para a Dalmácia, muita gente me abandonou, muita gente, mas ele fala na frente assim, mas o Senhor me assistiu, aleluia. Nessa mesma carta que ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, aleluia. Eu quero falar nesta noite da pregação deste homem ali naquele presídio. E ele começou a pregar ali naquele lugar que não dava para ninguém pregar. Ele começou a pregar naquele lugar ali onde ninguém tinha acesso para abrir a boca para pregar. Aquele lugar ali era um antro de podridão terrível. Aquele lugar ali tinha orgias. Aquele lugar ali tinha. Deixa eu ver aqui, a minha colinha aqui. Cadê minha colinha? Aquele lugar ali era um harém de imoralidade, de prostituição, de nudismo. Ali era um monte de imagem, um monte de escultura ali no complexo ali dos Césares. Era um monte, inclusive tinha até estátua dele, que aonde o Nero chegava ele tinha que ser adorado. Aonde Nero chegava, este é o Senhor, este é o Senhor. Inclusive, quando confrontado lá com Jesus, de quem é essa moeda, né? Ele falou: da César o que é? De César, que tinha uma esfinge dele. Tinha uma esfinge dele, da Deus dele, Deus e a César, o que é de César. Então ele era adorado. Como pregar a palavra ali? Aí, amados, os soldados que estavam à sua volta, eram cerca de 16 mil soldados que faziam aquela ronda ali, 16 mil soldados. Ele olhava para o rosto de Paulo, olha para mim, eles olhavam para o rosto de Paulo e via a diferença naquele homem. Todo mundo falava que o Senhor era César, aleluia. Ele estava ali para dizer que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário e está vivo para todo sempre. Ele estava ali para quebrar o paradigma, e era difícil demais. Aí, os soldados olhando o testemunho daquele homem inocente. Que Deus é esse? Que Deus é esse que está na vida desse homem? Eu quero esse Deus que está na vida desse homem. Eu quero esse Deus. E foram se convertendo. Se convertiam dois, se convertiam três. E foi se convertendo. E foi se convertendo. E foram se convertendo. E foram se convertendo. E foram se convertendo. Aleluia. E ali, amado, era uma conversão genuína mesmo. Ali era uma conversão genuína mesmo. Sabe por quê? Porque convertia ali dentro. Como é que ele ia? Como é que o César, quando passava, qual seria a reação dele? O César, quando passava, qual seria a reação dele? Mas eles estavam dispostos a perder a sua vida, mas não perder a salvação. Dispostos a perder a sua vida, mas não perder a salvação. Quantas pessoas estão perdendo a vida aqui por bobeira, por besteira, trocando Jesus por besteira, por bobeira, estão trocando Jesus. Eu perco a minha vida, mas não perco a minha salvação. Eu perco a minha vida, mas não perco a minha salvação. Glória ao Senhor. E os crentes se converteram.
E os soldados se convertendo. E os soldados se convertendo. Eu vou trazer algumas verdades para você nessa noite em nome de Jesus. Primeiro, escute isso que eu vou te falar nesta noite. Não é o lugar. Não é o lugar que faz a pessoa. É a pessoa que faz o lugar. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Aonde você estiver, você precisa fazer a diferença. Aonde você estiver, você precisa fazer a diferença. Aonde você estiver, você precisa fazer a diferença. A grande dificuldade do Evangelho hoje, que tem um bando de crente calça frouxa, que não morra Jesus que está na tua vida. Que não morram o Jesus que morreu por ele na cruz do Calvário, o Jesus que foi até o fim, o Jesus que não mediu esforço, foi até o fim. Aí você fica olhando para as belezas da vida, as seduções da vida, dizendo: eu não aguento. Aí amarrado no nome de Jesus, ele foi até o fim, amado. Segura aí. Se você não honra o teu nome, honra o nome do Senhor que está sobre a tua vida. Não quer honrar o teu nome? Honra o nome do Senhor que está acima da tua vida. Todos aqueles que Deus criou, Deus os fez para a sua. Bota aí de novo aí. 43, 7. Nós vamos ler juntos em nome de Jesus. Isaías 43, 7. Com força, até aqui. Com força. Vou contar. Eu quero que você rasgue o momento, mano. Com força, até aqui. 1, 2, 3. A todos que são chamados pelo seu nome, que eu criei para minha glória. Eu quero. Foi muito fraco. Não, porra, irmão. Não, tem direito. Não, abre o mão aí, meu filho. 1, 2, 3. A todos que são chamados pelo meu nome, eu criei para minha glória. Aleluia. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Deus não te criou para você andar aí um lado com o outro, desonrando o nome dele, não. É para a glória do Senhor. 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 Amado, é para a glória do Senhor. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Mas aí você pode falar: pastor, tem determinadas situações que eu não aguento. Ele estava com a corda no pescoço, com a espada no pescoço, e estava honrando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Aleluia. A gente olha assim para esse povo. Teve uns jovens que foram lá para a Babilônia. Não, Babilônia não voltou ele.
Babilônia não louvou eles. Babilônia é o maior âmbito de perdição. Mas para quem tem Deus, não. Eles foram criados para quê? Para a glória do Senhor. Estão lá na Babilônia, mas a Babilônia não está dentro deles. Estão lá na Babilônia, na terra de Babilônia, mas por ali para fazer a diferença. Eles fizeram a diferença. Aleluia! Eles fizeram a diferença lá na Babilônia, lá na terra de pecado. Eu queria aqui dizer para vocês que nós estamos aqui, ó. Nós temos uma terrinha de pecado aí. Tem uma terrinha de pecado aí. Tem uma terrinha de pecado aí. Tem uma terrinha de perdição. Tem uma terra de perdição. Tem uma terra de perdição. Mas você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença nessa terra de perdição. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi criado para a glória do Senhor. Mas não vai dar mão disso. 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 Pastor, lá o meu trabalho é difícil demais. Ele estava com uma corda no pescoço. Ele estava com uma espada no pescoço. Aleluia! Estava glorificando o nome do Senhor. Ele estava glorificando o nome do Senhor. Oh, aleluia! Já contei isso aqui, eu vou contar de novo. Esqueci onde foi o lugar, mas tinha um grande exército, tinha 40 crentes nesse exército, um grande exército, mais de 2.000 pessoas, e tinha 40 crentes nesse exército. Aí o general lá do exército começou a humilhar aqueles crentes, começou a humilhar, olha para mim. Começou a humilhar aqueles crentes, começou a humilhar mesmo aqueles crentes, começou a humilhar, e ele mantendo firme, no meio de toda a humilhação, ele mantendo firme. Diga depois de mim, é preciso manter-se firme, mesmo no meio de toda a humilhação. Aí fizeram tudo que tinha que fazer com aqueles homens. Por fim, mandaram eles tirar as roupas, caçaram a roupa de baixo, botaram dentro de uma piscina gelada. Presta atenção aí atrás. Botaram dentro de uma piscina gelada, botaram dentro de uma piscina congelada. Tá? Quantos? 40. Diga depois de mim, 40. Aleluia. E eles ali. Nós somos os 40, nós somos 4, multiplica por 10 aí. Nós não vamos desistir, não. 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 Nós não vamos desistir. Nós não vamos mais alto. Nós não vamos desistir. Aí o comandante lá falou para ele assim: rapaz, é só você negar Jesus. É só você negar Jesus. Nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Rapaz, é só você negar Jesus. Aí tá aí. Foi lá para dentro, vou tomar um café lá, o comandante botou os comandinhos. Aí vamos falar de novo. Nós não vamos desistir. Aleluia. Aí a banheira congelada. Aí aquele comandante pegou uma outra banheira, botou do lado, aí encheu de água termais, água quente, água morninha. Fecha aqui. Fala. Nós não vamos desistir. É só negar Jesus e entrar na banheira quente. É só negar Jesus e entrar na banheira quente. Nós não vamos desistir. Agora diga depois de mim. Mas tem sempre um
mas tem sempre um. Vou falar para você, não, tem uns 2, tem uns 3, tem uns 4, calça frouxa, crente frouxo, que não é capaz de suportar a adversidade, que não é capaz de suportar a necessidade. Amado, ele pegou e largou, aí foi lá para a água quente. Não, ele foi. Fica aqui, eu vou. Aquele com calça frouxa, o crente pronto, e largou, e foi para a banheira de água quente, ficou ali. Eu não estava aguentando mesmo. Aí, amado, o comandante pegou aqueles homens ali que ficaram. Pegou aqueles homens ali que ficaram ali. Falou assim: olha, a partir de hoje, é como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. A partir de hoje, aleluia, esses homens são honrados aqui no castelo. A partir de hoje, eles são honrados e promovidos aqui no quartel, porque eles foram fiel a um Deus que eles não veem. Eles vão ser fiel a mim, não saber. Eles foram fiéis a um Deus que eles não veem. Eles são capazes de ser fiel a mim. A partir de hoje, eles serão promovidos aqui no quartel. Pergunta para mim: o que aconteceu com aquele homem? Aquele um ali na banheira quente, você vai e manda matar ele. Deus me amado, muito obrigado. Aquele um ali, você manda matar ele. Você sabe o que acontece com os rebeldes, com aqueles traidores? Você sabe o que acontece com os rebeldes, com aqueles traidores, com aqueles que negam? Aleluia. Tem uma porca esperando, a porca do mundo, a sarjeta do mundo. É tempo de você mudar. É tempo de você mudar. As banheiras quentes da vida estão aí te convidando. Mas volte, amado. Volte enquanto é tempo de caminho com teus pés na direção do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Não é o lugar, é a pessoa que faz a diferença no lugar. Segundo, para exterminar, aqueles soldados ali foram treinados para matar. Aqueles soldados foram treinados para exterminar vidas. Aos olhos humanos, aos nossos olhos, sabe? Não vou lá o quê? Quantos soldados, quantos cristãos aqueles soldados já mataram? Quantos cristãos aqueles soldados já mataram? Quantos? Os da casa de César já mataram. Quantos? Vários. Muito. Tá? Olhe para mim. Deus não tem nada de lixo não, amado. Deus não tem nada de lixo não. Nós falamos ali que todos aqueles quando Deus criou, Deus criou para a sua glória. Aquele soldado tinha um coração que batia ali dentro. Aqueles soldados simplesmente estavam cegos, mas quando eles conheceram a verdade, quando eles conheceram a verdade, aleluia, quando eles conheceram a verdade, eles estavam dispostos a morrer por essa verdade. Quando eles conheceram a verdade, eles estavam dispostos a morrer por essa verdade. A todos. Bota 22. Volta lá. Em nome de Jesus, Deus não tem nada de lixo. O que muitas vezes nós olhamos para as pessoas mesmo se inferiorizam, se jogam lá embaixo. Tem pessoas querendo se jogar na lata de lixo, eu não valho nada, eu não sou nada, eu não presto mesmo, ninguém me valoriza, ninguém olha para mim, ninguém me dá absolutamente nada, eu sou desprezado, eu sou isso ou aquilo. Deus não tem nada de lixo. Deus não tem nada de lixo. Aleluia. Todos os santos nos saúdam. Eu acho lindo que ele fala, mas principalmente os que são da casa de César. Os que são da casa de César. Por que ele fala principalmente os que são da casa de César? Porque eles romperam uma barreira tremenda. Eles romperam uma barreira tremenda.
tremenda, ele rompeu uma barreira tremenda. Amado, no nome de Jesus, nós pegamos o evangelho livre aqui, livre. Você pode levantar a mão, você pode glorificar o nome do Senhor, você pode livremente exaltar o nome do Senhor. Você ainda não quer, você ainda duvida, você ainda vira as costas. Amado, é mesmo no nome de Jesus. Por isso que ele fala, principalmente aqueles guerreiros, principalmente, amado, aqueles homens ali que sacrificaram a sua vida. Eles não com alegria, ele não conhecia o povo de Filipenses, mas ele conhecia o Deus de Filipenses. Ele não conhecia ali aquele povo de Filipenses, mas já estava dizendo que eles são Deus irmão, são todos aqueles que se erguem aos pés do Senhor, que formam a igreja que vai morar no céu, em nome de Jesus. Principalmente os da casa de céu. Vamos colocar de pé nessa noite em nome de Jesus. Os da casa de César me dá uma excelente lição. Se os da casa de César pode ser santo, nós também podemos. Aleluia. Se os da casa de César podem ser santos, aleluia. Você andaria nessa rua, para baixo para cima, pode ser santo. Aleluia. Deus te chamou, amado, para você fazer a diferença onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Eu não vou perguntar agora, não vou perguntar depois. Se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não se rendeu aos pés do Senhor, aguarde. Aliás, eu vou perguntar agora aqui. Eu já fiz a pergunta. Tem alguém nessa noite que entrou por essas portas? Eu quero dizer para você uma coisa, tá? Que o propósito pelo qual Deus te fez, Satanás, ele sabe. Ele quer frustrar isso. Ele quer que a glória do Senhor não brilhe na sua vida. Ele quer que você não realize o plano do Senhor. Apóstolo São Paulo poderia pregar na praça, qualquer outro lugar. Deus podia enviar ele pregar em qualquer outro lugar. Ele foi ali naquele lugar por causa daquelas pessoas que eram especiais para ele, que estavam aprisionados ali naquele lugar. Tinha um monte de pessoas ali que se diziam livres, mas estavam presos. Tinha um homem ali que todos diziam que ele estava preso, que é o apóstolo Paulo, mas ele estava livre. Talvez eu fale para vidas aqui que estejam aprisionadas. Diversos tipos de prisão, diversos tipos de cadeia. Ele te chama nessa noite em nome de Jesus. Tem alguém? Hoje é noite. Você